As escrituras mais antigas que a gente tem do Novo Testamento, hoje, 2026. A gente tem que tomar um cuidado quando você vê essas barraquinhas, né, essas tendas por todo mundo, na verdade, tem. Você sempre tem que tomar bastante cuidado com uma coisa. Você sempre, quando a pessoa está nessas barraquinhas, dificilmente você vai parar ali. Peraí, que você está falando é isso? Então, ver no celular, buscar informação, porque não dá tempo. É algo muito dinâmico. Então, apesar de eu falar, por exemplo, se eu estou numa barraquinha e falar, pode conferir aí, você não vai conferir. E a gente sabe disso. Então, quando você ouve alguém falando desse tipo de coisa, pega tudo que a pessoa falou, fala, e no final, antes de você tomar qualquer decisão, você fala, olha, eu vou verificar isso que você está falando, né? Nunca aceita na hora, nunca concorda na hora, por quê? Porque ali é só um jogo dinâmico de palavras. Então, se você se empolgar, você acaba concordando com coisas. É que nem o pessoal que você vê, por exemplo, vendendo coisas no shopping, na rua e em todos os lugares. Eles estão treinados para falar rápido e para dar informações, eles dão referência, eles vão falando, ó, confere aí e tal, não sei o que, mas você não vai conferir. E aí tem a tendência de que você possa aceitar quantas coisas você comprou, né, porque você se empolgou. Então, você sempre tem que tomar bastante cuidado com isso. Deixa eu só lembrar uma coisa. Eu vou estar fazendo essa reflexão com vocês sobre o que esse rapaz vai falar, mas não tem nada a ver com a pessoa dele, ok? A gente tem que separar as coisas, são só as ideias. A opinião dele, a minha opinião sobre isso, e eu vou mostrar provas e constatar e questionar e ponderar o que ele está falando, ok? Nunca tem a ver com a pessoa, pelo amor de Deus. As pessoas são livres para querer e pensar e até falar o que elas quiserem, mas muitas delas às vezes não têm conhecimento, muitas delas só estão repetindo o que ouviu e nunca conferiu, né? Que é o que a gente mais vê. Então a gente vai ponderar somente o que ele está falando. Então é algo interessante para que a gente aprenda. Dá uma olhada. As escrituras mais antigas que a gente tem do Novo Testamento, hoje, 2026, se chamam Codex Sinaiticus e Codex Vaticanus. Pode pesquisar depois. Ambas são do século IV depois de Cristo e elas foram descobertas recentemente. Jesus viveu 4 séculos antes. 350, 325 anos antes disso. Não tem como a gente comparar esse Codex Sinaiticus e Vaticanus com o Evangelho original de Jesus. A primeira coisa importante que a gente tem que entender é o tempo de descoberta. Esses dois manuscritos, esses dois materiais que ele cita, né, o Vaticano e os Sinaíticos, eles são realmente do terceiro século, tá? E eles nunca, basicamente, se perderam assim. Eles sempre foram algo preservado e eles foram muito usados. Inclusive a Bíblia King James sempre usou muito e todas as Bíblias usaram muito ele, tá? Ele vai mais ou menos do século ali usado e revisado e ponderado do século XII ao século XV. O problema do que ele disse é que, na verdade, algum tempo depois, não muito, mas algum tempo depois, se encontraram papiros como o P52, né, que já falei aqui, o de Rylands, e encontraram outros papiros, outro material do primeiro e segundo século. Então ele falou ali que em 2026 os mais antigos que se tem são esses dois, mas na verdade não são, né? Os mais antigos que se tem são ainda do primeiro século. Só para você ter uma noção, João morreu provavelmente perto do ano 100 depois de Cristo. E o papiro, fragmentos do Evangelho de João, que é o SP52 e outros, ele foi encontrado de 100 a 125. Não era o papiro que João escreveu. Então, quando ele fala assim, as Bíblias que nós temos hoje é baseado nesses dois que vieram no século IV, né, ele cometeu só um equívoco, né, que na verdade a Bíblia que temos hoje, João Ferreira de Almeida, King James e outras, elas foram revisadas, baseado também e confirmada e reconfirmada através do descobrimento pós esse tempo, que são esses fragmentos e papiros e pedaços que então do primeiro ao segundo, terceiro século foram encontrados, eles foram verificados. Então, quando ele dá a informação ali, ele não dá a informação completa, porque o intuito lógico dele é dizer que não é legítimo e foi adulterado e modificado, e não foi, né? Na verdade foi confirmado, por isso que tem a revista autorizada. Você compra uma Bíblia, por exemplo, em Ferreira de Almeida, vem atualizada, revista atualizada em 2024, em 2020. Por quê? Porque está sempre comparando com os escritos e todos eles são perfeitamente iguais, né? Uma coisa que é interessante que também ele não citou, né? Nós temos hoje pega esse material do terceiro e quarto século e pega o material mais antigo, que é do primeiro século ainda, e faz da Bíblia o livro mais
fidedigno à história da humanidade. Sabia disso? É o livro mais copiado e quanto mais cópia você tem na historiografia, quanto mais cópia você tem de um livro, mais você tem a certeza de que os originais foram copiados da forma correta. Vou te dar um exemplo. Nós temos hoje mais de 5.800 materiais, isso antigo, material descoberto, né, da Bíblia em grego, na língua original, em que elas são basicamente 99,9% exata. Quando você vai fazer uma pesquisa histórica, quando você tem várias cópias, quanto mais cópias você tem, mais certeza você tem. Por exemplo, só para você ter uma noção, os manuscritos históricos que chegam próximo, só para você ter uma noção, dos evangelhos, do Novo Testamento encontrado, os que chegam perto, os escritos de Homero, tem 635 cópias. A Bíblia, só em grego, só do primeiro século, segundo século, tem 5.800 cópias exatamente iguais. E você tem documentos posteriores a esse aí, na época bizantina e os demais, em que eles, na verdade, puderam confirmar, e confirmando com o material antigo que realmente, olha, é fidedigno, porque está escrito no Velho, está escrito nos papiros mais antigos, está escrito nisso aqui, então isso aqui permanece. Por isso que você vê tanta coisa na Bíblia que às vezes colocada em colchete e tal, porque isso vai sendo confirmado. Mas em tudo isso, o interessante é que não muda o senso da legitimidade da Bíblia, da autenticidade dela. Então, o que ele fala não confere por conta disso. Acho que ele não sabia desses pontos históricos. E isso dá para fazer uma pesquisinha, depois você faz, só para você ter noção. Você tem 3 questões importantes. Você tem idêntico, né? Então, 99,5% do Novo Testamento não tem variação relevante entre os 5.800 escritos. Ou seja, a história, doutrina e narrativa são sempre as mesmas. Você tem variações? Existem 400.000 variações entre manuscritos, mas 99% são erros de ortografia. Ordem de palavras em grego, artigo ou seja, as únicas variações que são encontradas não muda a essência do texto. A única variação encontrada são variações, por exemplo, o cara colocou num manuscrito uma cópia em plural, na outra ele colocou em singular, por exemplo. Uma ele usou o, outra ele usou a. São só esses os erros que tem nessas 5.800 cópias. E variações relevantes, são umas 500, né? E só umas 20, 30 mudam algo no sentido. Por exemplo, final de Marcos 16, do 9 ao 20, e João 7, 53, do 8 ao 11, nenhuma dessas mudanças muda a doutrina central, a ideia central. O que eles estão falando? Quando eles colocaram os documentos para verificar ali, eles descobriram que são exatamente 99,5%, e o que há de diferente não muda nada no texto, são só plural, singular. Para um estudo literário é relevante, mas para o estudo de doutrina, de ensinamento, não muda em nada. Então, isso, segundo o que ele fala, né, na verdade não confere o que ele falou, porque ele tentou criar isso como uma ideia de que não se pode confiar nisso por conta dessas mudanças, e aí eu provo para você que, na verdade, as mudanças que tem não mudam nada. Por isso que depois de um outro vídeo eu posso dizer sobre por que a diferença dos 4 evangelhos, mas isso não tem caráter de mudança de doutrina, mas ele simplesmente, como inclusive é usado isso aí para autentificar, né, que verdadeiramente o evangelho é autêntico. Então, mais essa reflexão acho que é importante, mas eu ainda vou fazer um outro vídeo falando de uma segunda parte.